Jesus Cristo, a todo o povo santo de Deus. Quero agradecer ao eterno e bom Deus por essa oportunidade de podermos nesta noite estarmos aqui reunidos para a honra e glória do Eterno. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pastor Jorge, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar a todos nesta noite para estar aqui conosco, para celebrar, para cultuar, para buscar, para nos fortalecer através do Espírito Santo, porque creio em nome de Jesus que esta noite será uma noite de poder, será uma noite de milagre, será uma noite de bênção, se assim você tomar posse dessa palavra profética. Amém? A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. E nós somos a geração que não vimos ao Senhor, mas que cremos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos iniciar nesse momento agora, buscando o Senhor através da nossa oração. Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na condição de filhos, na condição, meu Pai, de servos, na condição de dependentes totalmente do Senhor, clamando no nome do Teu amado Filho Jesus, para que todas as nossas petições que estamos elevando agora nesse momento diante do Teu trono, que o Senhor possa nos abençoar em cada uma delas. Se cada uma delas estiverem de acordo com a Tua palavra, se estiverem de acordo com os Teus propósitos para as nossas vidas. Pai, queremos também, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito e de alguma maneira possamos ter te desagradado. E reconhecemos que a nossa natureza é falha, é finita, que muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos impulsos, muitas vezes pelos as nossas reações, que muitas vezes não temos o controle. Mas estamos aqui nesta noite, não para justificar os nossos erros, os nossos pecados, mas estamos aqui na condição de pecadores, clamando no nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar de todos os nossos pecados, porque sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, toma lugar nesse culto desta noite. Pai, sonda todos os corações que estiverem ouvindo esta palavra. Alcança, Senhor, liberta, abençoa, cura. Pai, sara as feridas. Senhor, que estas almas que ainda não te reconhecem como o único suficiente Salvador da sua vida, que possam nesta noite ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar os lares, que o Senhor possa abençoar as famílias, que o Senhor possa abençoar os jovens, que o Senhor possa abençoar esta nação, Senhor. Porque esta nação está debaixo da Tua autoridade, esta nação está debaixo do Teu governo, Senhor. E para que todos não tenham nenhum tipo de dúvida, só existe um Salvador sobre a face desta terra, e o nome dele é o Rei Jesus Cristo, o vosso Filho, o nosso eterno e suficiente Salvador das nossas almas. Não há outro Salvador para os cristãos, só existe um Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. E por essa razão estamos aqui debaixo desta autoridade, para que o Senhor possa, Pai, através do vosso Espírito, Senhor, continuar, Senhor, nos guiando sobre a face desta terra, e para que possa, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, fazermos a diferença. Derrama do Teu Shekinah, derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso psique, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, jogando por terra, Pai, toda a cegueira espiritual, não nos deixando ser enganados por essas vozes que ecoam sobre a face desta terra, tentando manipular a Tua igreja, mas que a Tua igreja esteja debaixo da Tua autoridade, Senhor, convertida, Pai, e guiada somente pelo vosso Filho Jesus, através do vosso Espírito. Aqui estamos nesta noite, Senhor, para Te adorar e bendizer o Teu nome, porque não há outro Deus além de Ti, só o Senhor é Deus. É o que nós pedimos, Pai, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu já comentei com os irmãos há algum tempo, nós deixamos de louvar, porque o Facebook está travando a nossa live quando iniciamos o louvor, alegando que estamos infringindo os direitos autorais. Como somos um povo educado, somos um povo que obedecemos às regras, estamos debaixo de uma autoridade e não estamos aqui para simplesmente desobedecer. Estamos aqui para fazer da maneira que é correta. Por essa razão,
não estamos mais louvando. Mas agora, nesse momento, em nome de Jesus, estaremos entrando na santa e bendita palavra. E eu creio que esta noite será uma noite de milagre na sua vida, se você tomar posse dessa palavra profética para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, todos nós sabemos que quando fomos alcançados pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, muitas vezes eu vejo as pessoas, mas eu aceitei a Jesus, eu escolhi servir a Jesus, eu vim para os caminhos de Jesus, como se fosse algo que fosse eminente da sua própria vontade. E nós conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, sabemos que isso não é verdade. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus. A palavra dele diz que foi Deus que nos escolheu primeiro. Não é isso, igreja? Amém. Fomos escolhidos por Deus e por essa razão estamos aqui na presença. Amém, queridos? E somos um povo santo, somos um povo privilegiado, porque pela misericórdia de Deus fomos alcançados. Mas o próprio Rei, o próprio Filho de Deus, Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para resgatar, ele veio para transformar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para sarar, ele veio para converter aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se acham doentes, para que todos nós possamos alcançar a eternidade e passarmos a vida na eternidade na presença do Mestre. Amém, meu irmão? Então, nesta noite, eu quero convidar os nossos irmãos para estarem abrindo suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Glória a Jesus, queridos. Amém? Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Amém, meu irmão? Glória a Jesus? Oh, glória, louvado seja o nome do nosso Rei Jesus Cristo. Todos acharam? Livro de Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, e vamos ler até o versículo de número 6. Bom, a palavra de Deus diz que, lá no versículo de número 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, falou Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Sinto a presença do Espírito Santo. Amém, meu? Louvado seja o nome do Eterno. Bom, queridos, perceba que quando nós chegamos na presença de Deus, o Senhor vai sondar os nossos corações, não é isso? Vai fazer um check-up da nossa alma, vai fazer um exame, né, para que Ele possa, né, detectar quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas. Não é isso, igreja? Quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser curadas, né, que precisam ser cicatrizadas, que precisam ser restauradas, e assim por diante. Então, vamos supor que, né, todos nós estamos aqui nesse momento, nesta era, conhecemos um exame chamado tomografia. Não é isso, queridos? A tomografia, na verdade, é um dos exames mais minuciosos existentes atualmente.
né? E capaz de visualizar o interior do corpo humano de maneira precisa. Contudo, existem coisas na alma e no espírito da pessoa que nem mesmo uma tomografia pode mostrar. Amém, igreja? Somente o Senhor, somente o nosso Deus conhece profundamente cada parte do nosso ser e sabe exatamente aonde está o problema. Por isso, amados, precisamos passar por esse exame espiritual na presença de Deus. Está entendendo, igreja? Eu fiz essa alegoria para que os irmãos possam entender, né? Que fique mais claro aquilo que estaremos nesta noite falando. Amém, meu irmão? Então, o Senhor, quando você chega na presença de Deus e você vai, né, do jeito que estás, não importa, o Senhor vai fazer ali um check-up, um raio-x, né, para avaliar, né, para contemplar, para entender, né, para verificar aonde há necessidade de haver ali, né, a mão atuante de Deus na vida daquele indivíduo. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que Moisés havia, na verdade, saído do Egito e estava naquele momento, né, era um soldado, né, considerado um príncipe, né, no Egito, e ele sai do Egito, né, e torna-se um pastor de ovelhas. Amém, irmão? Pastoreando, né, pastoreava, né, os rebanhos de um lado para o outro. Rebanhos esses pertencentes a Jetro. Amém, queridos? Glória a Deus. Certa vez, numa dessas caminhadas de Moisés, né, se achegando no monte de Deus, lá no monte Horebe, ali ele sente uma presença diferente. Ele sente algo sobrenatural naquele lugar. Assim fala a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Ele percebe que naquele local há uma presença oculta, uma presença espiritual, uma presença que ele, talvez, eu estou conjecturando, que talvez ele jamais tenha sentido, mas ele percebe no íntimo da sua alma que ali há algo sobrenatural. Amém, igreja? E na verdade esse algo natural, essa presença, era o anjo do Senhor. Amém, meu irmão? Ou seja, a própria manifestação da presença de Deus veio até Moisés. Aleluia, igreja? Deus queria examinar a vida de Moisés para curá-lo totalmente de todo e qualquer tipo de enfermidade, seja ela espiritual, psíquica ou até mesmo uma enfermidade física. Amém, igreja? Perceba que quando estamos na presença do Senhor, o Senhor vai nos examinarmos de uma maneira plena, de uma maneira totalitária. Amém? Aonde houver algo para ser tratado, ali estará a mão do Senhor agindo a nosso favor. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos, alguém nesta noite, você que está me ouvindo aí do outro lado, me assistindo, você quer, você necessita, você acha que você neste momento precisa, né, de ser alcançado pelas mãos do Senhor? Você precisa, sente a necessidade no mais íntimo da tua existência de ter, né, de ser examinado através das mãos de Deus, né, de passar por esse exame espiritual. Amém, queridos? Porque muitas vezes você precisa passar por esse check-up, passar, né, por esse filtro, para que o Senhor possa, através da sua infinita
autoridade e bondade, alcançar, né? Para que Ele possa transformar, para que Ele possa lapidar, para que Ele possa restaurar, para que Ele possa curar. Amém? Mas para que isso aconteça, amados, você precisa sentir esse desejo no fundo do teu coração. Você precisa crer que o Senhor pode fazer algo pela sua vida. Amém, meu irmão? Passar por esse exame, passar por essa, né, esse raio-x, né, diante de Deus, através dos olhos do Senhor, meu irmão, é extraordinário. Né? Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus, mas nós não precisávamos nem pedir absolutamente nada, porque na sua infinita autoridade, através do seu infinito poder, Ele sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe até dos nossos pensamentos, mas nós estamos aqui para nos curvar, nós estamos aqui para nos humilhar diante de Deus e clamar a Ele pela sua intervenção, clamar a Ele pela sua misericórdia, clamar a Ele pela cura, clamar a Ele pelos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Amém, meu irmão? Então, perceba que nós vamos agora passar por cada passo desse encontro de Moisés com Deus. Amém, queridos? E compará-los com um exame, como se fosse um exame das partes principais do corpo humano. Amém? Vamos fazer essa analogia, né? Essa comparação. Amém, meu irmão? Primeiro ponto, vamos falar do coração. Coração que em chamas, ardente, né? Um coração pegando fogo, né? Um coração inflamado, né? Pela presença de Deus. Lá no versículo 2 vai dizer: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Perceba, a vegetação no deserto ela é extremamente seca. Apresenta muitas ervas secas e espinhosas, característica, né, daquela região, que são denominadas sarça. Perceba que é muito comum ver uma sarça queimar no deserto. Isso não é algo sobrenatural, não. Isso é comum no deserto, né? Você se deparar ali com uma sarça queimando. Porém, perceba, Moisés percebeu que aquela sarça estava diferente, porque, embora sendo frágil, ela não se esvaziava pelo poder do fogo, pelo poder do sobrenatural. Isso mostra que Deus, o nosso Rei, Ele usa o que é simples para realizar o extraordinário. Amém, igreja? O Senhor estava naquele momento chamando a atenção de Moisés através daquela sarça para mostrar-lhe que, embora fosse tão fraco e pequeno, o poder de Deus estava em sua vida. O coração de Moisés se incendiou como aquela planta se despertou espiritualmente. Está entendendo, igreja? Algo sobrenatural, independente da vontade de Moisés. A sarça, queridos, ela representa as nossas vidas. Somos fracos e pequeninos, assim como a sarça. Mesmo assim, Deus quer queimar em nosso coração de forma contínua, de forma plena, abundante, queridos. Não precisamos temer, porque este fogo não irá nos consumir, mas sim aquecer e iluminar os nossos corações. Perceba que no mundo, o calor das provações queima as pessoas facilmente, mas o calor que provém do Senhor, ele serve para nos aquecer, para aquecer através de quê? Através do seu poder. É um fogo que não vai nos fazer mal, pelo contrário, vai nos incendiar, vai nos manter ativos, de pé, vivos, porque essa chama é a chama do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, igreja? Amém, queridos?
Como está o teu coração, amados? Como o teu coração está? O teu coração, ele precisa estar, sabe, queimando. Ele precisa estar ardendo, né, de paixão, de amor pelo Senhor, de desejo de permanecer na presença de Deus. Essa chama ela não pode se apagar, assim como aquela sarça não se apagava. Amém, meu irmão? Essa chama, ela tem que arder em você continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o amor de Deus arder em seu coração. Segundo, pensamento, queridos. O pensamento, né, ligado, conectado ao Senhor. Perceba que no versículo de número 3, ele vai dizer: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Moisés, ele estava distraído, ou, quem sabe, com a mente cheia de preocupações, até aquele momento no qual Deus usou a sarça para chamar a sua atenção e despertar, abrir a sua mente para novas possibilidades. Este pensamento ou desejo que lhe deu de ir, de chegar, se aproximar mais próximo, chegar perto da sarça, na verdade foi um despertamento para o novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O pensamento dirige as nossas vidas, queridos. Fazemos aquilo que acreditamos está certo. Sim ou não, igreja? Amém. Não é isso? Fazemos aquilo que acreditamos está certo. Quando estamos com a mente muito sobrecarregada, ficamos com a nossa inteligência limitada. Parece que a mente fica bloqueada. Parece que não conseguimos raciocinar, que não conseguimos pensar. Somente quando algo novo acontece é que a nossa mente, o nosso psique, novamente volta a se abrir para o novo. Porque somos despertados para algo que chama a nossa atenção. Amém, igreja? Uma mente brilhante é de alguém que consegue perceber o novo. Amém, meu irmão? Ninguém sabe o que pensamos, queridos. Somente Deus consegue sondar os nossos pensamentos. Amém? Amém ou não amém, igreja? Aleluia. Mesmo que Satanás tente, de alguma forma, nos excitar, né, com as suas tentações, ele jamais poderá visitar a nossa mente, o que nós estamos pensando, porque ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, meu irmão. Tá ligado, igreja? Graças ao nosso bom Deus. Mas o Senhor, ele vê, ele sabe o que nós estamos pensando. E de fato ele quer despertar a nossa vida para que voltemos as nossas mentes para Ele, igreja. Se formos pensar nos problemas, nas tribulações, nas dificuldades, nas batalhas, nas lutas, ficamos limitados, prostrados, parados. Não é isso, igreja? Mas se pensarmos em Deus, em seu infinito poder, logo somos fortalecidos. Amém, meu irmão? Então perceba, né, a necessidade de você estar com os teus pensamentos voltados para Deus. Olha só quantas coisas nós estamos aprendendo nesta noite, igreja. Toma posse da palavra. Guarda esses ensinamentos para a tua vida. Usa ele no teu dia a dia. Usa ele para quando você estiver numa dificuldade, numa batalha, numa peleja, lembre-se dos ensinamentos de Deus. Então você precisa ter a tua mente focada em Deus. Os teus pensamentos têm que estar voltados para Deus. Amém, meu irmão? E o primeiro, é o nosso coração, não é isso que nós falamos?
Nosso coração tem que estar alinhado, comprometido, sabe? Ardendo de desejo de estar na presença de Deus. E os nossos pensamentos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Para que possamos nos fortalecer, para que possamos edificar as nossas vidas. Aleluia, igreja? O que você, neste momento, está pensando? Você está ligado nesta palavra desta noite? Ou você está pensando nas eleições, quem vai ser o novo presidente do país? Te peguei agora? O teu coração, o teu pensamento está onde? Está aquilo que você está ouvindo do pastor João? Ou você está pensando no resultado das eleições? Ou você está pensando na vitória do Flamengo? Aonde está o teu pensamento? Aonde está o teu coração agora, amados? Amém, queridos? O inimigo não pode sondar, mas Deus sonda o teu coração. Deus sabe se você está ligado ou não está ligado. Deus sabe se você está prestando atenção ou se você não está prestando atenção. Ele conhece o teu coração. Fixe a sua mente em Deus, meu irmão. Fique firme. Não abra mão. Sabe? Creia, permaneça firme na presença do Senhor. Terceiro ponto, queridos. Visão. Você precisa ter uma visão. Às vezes eu vejo a galera, não, tem que ter uma visão de águia. História. História para te manipular. Irmão, tu tem que ter uma visão de fé. Esquece esse papo de águia. Isso é com o mundo. Você tem que ter uma visão ampliada, uma visão, sabe? Onde você alcance, onde você consiga interpretar, alinhar, sabe? Estar alinhado com os pensamentos de Deus, uma visão onde que você consegue alcançar, entender, interpretar, meu irmão. Tá ligado, igreja? Perceba lá que no verso de número 4 ele vai dizer, vendo o Senhor que ele se voltava para ver quem? Chegou uma hora que Moisés se volta para ver o Senhor. Não é isso, igreja? Moisés, na verdade, se interessa em ver a sarça ardendo de uma maneira sobrenatural. Certamente, ele já tinha visto muitas sarças queimando, mas não daquela maneira. Mas queria ver aquela que era algo diferente aos seus olhos. Mesmo que os seus olhos estivessem cansados pelo calor do deserto, agora estavam apercebidos para qualquer detalhe que acontecesse naquele momento. Sua visão estava mais clara e atenta para tudo ao seu redor. A fé nos faz ver o invisível, meu irmão. Você crê nisso, meu irmão? A fé nos faz ver o invisível. Embora não andemos pelo que vemos, assim como está escrito em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 7, podemos ver aquilo que cremos. Aleluia, igreja? Ele disse, pois se creres, verás a glória de Deus. Oh Deus de glória, Deus de glória. João 11:40. Isso acontece quando temos um encontro com Deus e pensamos, né, na sua misericórdia, na sua graça. Quando temos esse encontro com Deus e passamos por esse raio-x, esse exame espiritual, onde o Senhor pode contemplar e nos assistir em todas as nossas necessidades. Quando somos curados pela misericórdia e pela graça de Deus, pela fé que nos move, a fé que nos move alcance o coração de Deus. Tá ligado, igreja? Antes de tudo, nós somos vistos por Deus. E depois passamos a enxergar o que Ele tem para nos mostrar. Ele é que lá do alto, igreja, nos aponta o que tem para as nossas vidas. É Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que abre os nossos olhos, que nos mostra o caminho. Amém, igreja?
Saiba que o Senhor está olhando agora, nesse momento, para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Você crê que o Senhor tem um propósito para a sua vida agora, nesse momento? Toma posse da palavra profética, glorifique e exalta o nome do Senhor. Diz para ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua obra. Restaura, faz esse exame, faz esse check-up, sonda o meu coração, cura-me, liberta, purifica-me, ó Deus. Joga por terra toda imundície, todo lixo espiritual, todo lixo humano, todo pensamento contrário, que eu seja livre, remido e lavado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pelo vosso Filho Jesus. É uma questão de fé, meu irmão. Sabe? Nós não vivemos pelo aquilo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Não é assim que está escrito? Mas não tem condição. Mas, meu irmão, coloca a tua fé em prática. Vai para oração, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a leitura bíblica. Desafie o adversário. Assim como Davi desafiou o gigante, não acreditando na sua força, porque Davi não conseguiria vencer o gigante pela sua força, mas ele saiu vitorioso pela fé que ele tinha no Altíssimo. Pô, meu irmão, nós somos mais do que vencedores, nós somos filhos do Altíssimo, somos príncipes, somos reis, temos um nome, temos um sobrenome. Toma uma postura, se posiciona. Vivemos pela fé, fé no Senhor. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creem. Amém, queridos? Quarto ponto, queridos, precisamos ter um ouvido atento à voz de Deus, ao chamado de Deus. Né? Nós precisamos estar ligados, porque Deus fala conosco, irmãos. Lá no versículo 4b ele diz: Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Amém, queridos? Acho que eu estou lá. Não é assim que está escrito, irmãos? Moisés estava naquele momento ali sozinho, ouvindo somente talvez o som do vento, o balido ali das ovelhas, até o momento no qual ele ouve a voz de Deus chamando o seu nome, com um som poderoso que penetrava no mais íntimo do seu ser. Percebe que na Bíblia, que quando Deus chama alguém, você pode perceber que normalmente o Senhor, quando faz, esse chamamento, Ele nos chama pelo nosso nome. Normalmente, Ele nos chama mais de uma vez pelo nosso nome. Perceba que Ele diz: Moisés, Moisés. Amém, igreja? Penso eu que o Senhor gosta de falar o nosso nome. O Senhor tem prazer em nos chamar pelo nosso nome. Mas Isaías 43:1. O Senhor tem prazer em nos chamar pelos nossos nomes. Amém, igreja? O Senhor sempre fala conosco, igreja. O problema é que às vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus. O problema é que às vezes, infelizmente, estamos desatentos. O problema é que às vezes não estamos ligados, não estamos na torre de vigília. Não percebemos que o Senhor está falando conosco. Toma uma postura, crente. Fica ligado. Deus quer falar contigo. Amém, meu irmão? O Senhor, quando Ele se referir a você, Ele vai te chamar pelo teu nome, para que não haja dúvida que é você aqui no qual que Ele está chamando. Aleluia, igreja. Quinto ponto, meu irmão. Deus quer falar com você. Deus não manda recado. Deus vem presencialmente falar com seus filhos. Amém, meu irmão? Lá no versículo 4c ele diz: Ele respondeu. Quem respondeu? Moisés, eis-me aqui.
Se Deus te chamou pelo teu nome, responde a Deus, eis-me aqui, Senhor. Porque Ele quer ter um diálogo contigo, Ele quer ouvir, Ele quer falar, Ele quer te escutar. Abra teu coração para o Senhor, igreja. Seja transparente, seja simples nas tuas palavras, mas seja verdadeiro com Deus. Moisés respondeu a Deus prontamente pela segunda vez que chamou o seu nome. Se assim não tivesse feito, respondido, talvez o Senhor continuasse lhe chamando, Moisés, Moisés, até que ele viesse respondê-lo. Porque Deus não desiste do seu intuito, Deus não desiste dos seus propósitos. Amém, queridos? Moisés nunca tinha tido oportunidade de falar com Deus na sua vida. Mas a partir dessa primeira conversa, ele passa a ter uma vida de diálogo intenso com o Senhor. Não foi somente aquele diálogo, igreja, mas houveram outros diálogos. Isso demonstra uma intimidade de Moisés para com Deus. Amém? Perceba que quando temos esse encontro com Deus e passamos, por esse processo no qual o Senhor nos examina, recebemos a capacidade de identificar, de ouvir e até mesmo de poder falar com Deus. Mas, pastor, como eu posso falar com Deus? Através da oração, através da tua busca, através de um diálogo com Deus no teu quarto, no culto. Conversar com Deus e Ele vai te responder. Ele vai te trazer uma resposta. Você não vai ficar sem uma resposta, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse. Toma posse da palavra. Sabe? Toma posse da bênção, do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um aluno que deve atender a chamada de seu professor dizendo presente. Não é assim? O professor faz a chamada, te chama pelo teu nome e você logo diz presente, estou aqui. E se você não responde logo, você toma falta, mesmo estando presente. Também precisamos responder ao Senhor quando Ele nos chama pelo nosso nome. Será que Deus tem te chamado e você ainda não o atendeu? Será que Deus ainda não tem chamado você e você ainda não percebeu, não identificou a voz de Deus te chamando? Quantas vezes o Senhor irá precisar falar com você para que você responda? Antes de falarmos com Deus em oração, Deus sempre fala conosco e nos convida a estar com Ele. O desejo, aquela vontade de ler a Bíblia, de ouvir um louvor, de louvar, de orar, sabe, de estar ligado, sentir o abraço de Deus, a presença do Espírito Santo. Você tem falado com Deus, igreja? Porque se você abre teus lábios para glorificar, exaltar e bendizer o Senhor e orar, buscar, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor e a tua voz. Amém, igreja? Sexto ponto. Andar na presença do Senhor. Extremamente importante, igreja. Andar na presença do Senhor. Perceba que lá no versículo de número 5 ele diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém, igreja? Moisés já tinha andado muito pelo Egito até Midian, conhecia todas aquelas terras, andava pelo rumo da sua vontade própria, ou até mesmo sem saber para onde ia. Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés para não pisar no chão da terra santa, pois estava no monte de Deus. A partir daquele momento, daquele ato, o andar de Moisés seria totalmente transformado, guiado
por Deus. Tirar as sandálias significa, igreja, contato com a presença de Deus. Deixar o passado para trás, né? O velho homem e trazer o renascimento de um novo homem. Descer do status no qual você se encontra e se humilhar diante de Deus. Tornar-se escravo de Deus, pois somente os livres tinham sandálias. Perceba que o que faz a diferença é de como você recebe a palavra de Deus. Não é isso, gente? Sabe? Deixar o passado, né? Porque largar o passado é abrir mão das sandálias egípcias do passado, né? Descer do teu pedestal, porque para Deus não depende quem você seja aqui na terra, mas você precisa se humilhar diante de Deus. Porque servos quer dizer o que, igreja? Escravo. Escravo no bom sentido, não é? Você se torna escravo de Deus, que privilégio se tornar escravo, servo de Deus. Meu irmão. Mas muitos não querem se curvar, muitos não querem se humilhar, muitos preferem manter a soberba, o orgulho, a ter que se dobrar, a ter que se reconhecer a autoridade e o poder do Altíssimo. Mas a palavra de Deus disse que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Oh, glória! Você está entendendo o que o pastor falou, igreja? Todos os joelhos, ele não disse que alguns, uma exceção, ele disse o que, irmãos? Todos os joelhos se dobrarão diante de mim. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu me dobro sem problema nenhum, me curvo, eu adoro, sabe? Eu me humilho, eu choro, eu creio, eu clamo, porque só o Senhor é o meu Deus. Amém. Amém, queridos. Percebe que ao tirar as sandálias, Moisés aceita ter esse contato, ter esse relacionamento com Deus. Ele aceita abrir mão do seu passado no Egito. Né? Ele já tinha até aberto mão quando ele sai daquele momento. Porque na verdade quando ele sai do Egito ali, ele sai meio que corrido, né? Ele estava sendo caçado, não é isso, igreja? Então ele está ali numa nova vida, num novo momento da vida dele. Mas ele abre mão do passado. Né? Ele se humilha diante de um Deus que é vivo, que é poderoso. Ele aceita servir a Deus. Ele aceita o Senhor como o seu único suficiente Salvador, seu dono, seu Deus. Ele entrega a sua vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quem sabe você esteja buscando a esse Deus. Quem sabe você esteja buscando esse Altíssimo, o nosso Rei, o nosso Deus, né? Para que você também seja abraçado, alcançado, amado, respeitado. Está ligado, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Você busca Deus, muitas vezes, mas anda da mesma maneira que antes você vivia no mundo. Você não largou as sandálias egípcias. Você não largou o passado. Você permanece na presença de Deus, mas andando no mundo. Você não abriu mão do velho homem. Não deixou o novo homem, né, sobressair na sua vida. Amém, queridos? Aceite, amados, ter esse contato, esse relacionamento com Deus. Desça do teu pedestal, da vida de aparências, para se humilhar diante de Deus, para glorificar o nome de Deus, para se colocar a serviço de Deus. Irmão, não há lugar, não há nada melhor do que você servir a Deus, você se sentir amado, protegido, guardado. Sabe? Deus é extraordinário, Deus é bom, irmão. Não perca essa oportunidade, Deus está te chamando nesta noite, Deus está te convocando, Deus quer ter um diálogo contigo. Não perca essa oportunidade.
aceite logo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Amém, meu irmão? Como você tem andado? Onde tu tem colocado os teus pés? Como está a tua vida, meu irmão? Permaneça. Ande na presença de Deus. Se saiu da presença, volte para a presença. Volte ao caminho, retorne. Porque Ele tem a misericórdia dele dura para sempre, igreja. Amém, meu irmão? E para terminarmos o sétimo ponto, você precisa temer a Deus. O princípio da sabedoria, eu não quero ser sábio e tal. O princípio da sabedoria vai dizer que é o temor a Deus. Sabia, irmãos? Se você quer ser sábio, o primeiro princípio da sabedoria é temer a Deus, de todo o teu coração. Olha o que o verso 6 vai dizer. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés estava acostumado a lidar com perigos do deserto, desde feras até a escuridão da noite. Não temia nada nem ninguém, era um soldado habilitado, hábil. Quando percebeu que tivera naquele momento um encontro com Deus, um temor, né, algo sobrenatural, toma posse de Moisés, toma conta de Moisés. Ele teme ao Senhor. Amém, igreja? Ele tampa seu rosto porque reconhece que é um pecador. Que ele é um pecador. E ele não poderia, contemplar a face de Deus pelo seu pecado. Ele percebe que não merecia estar diante de Deus. Ele se humilha diante de Deus. O temor a Deus é respeito, reconhecimento diante do nosso Mestre, diante do nosso Altíssimo, que nós somos pequeninos diante dele. Também precisamos ter medo, né? Precisamos temer de vivermos no pecado, de vivermos, afrontando a Deus, aborrecendo a Deus. Porque Deus tem um jeito só dele, né, de lidar com determinado tipo de situações. E não podemos, de forma alguma, ficarmos ali, de repente, né, se opondo a Deus, criando problemas. Nós estamos aqui para glorificar, estamos aqui para servir, estamos aqui para ter um viver santo. Somos pecadores, muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, reconhecemos, pedimos perdão, misericórdia. Deus sonda o nosso coração, sabe da nossa fraqueza, sabe que muitas vezes nós tentamos ser fortes e não conseguimos, e Ele reconhece tudo isso. Então nós precisamos respeitar a Deus, sermos tementes a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o irmão, né, quando o indivíduo teme a Deus, ele se torna mais sábio, porque lá em Salmos 11:10 vai dizer, né, que o princípio da sabedoria, se não me engano, está lá em Salmos, é temer a Deus. Amém, igreja? O ato de esconder o rosto significa vergonha, temor, respeito. Neste mundo, as pessoas que não temem a Deus não têm vergonha, né, de se prostituir, de brigar, de usar drogas e de outras tantas coisas que cometem no seu dia a dia, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha, absolutamente nada. Porém, quando temos um encontro com Deus, os nossos sentimentos são transformados, são purificados, são limpos. E aí passamos a ter vergonha, passamos a ser temente, passamos a ter preocupação com o reino, bom testemunho, para que o reino de Deus, né, não seja criticado, não caia, né, na descrença, no escândalo. Não é isso, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos sentir vergonha do pecado.
Precisamos sentir vergonha, né, dos nossos atos que não estão de acordo com os ensinamentos de Deus. Precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, pedir misericórdia e a graça e o perdão de Deus, para que possamos estarmos aptos a alcançar a eternidade, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sentimos pecar, né? Sentimos vergonha dos nossos pecados. Escondemos o rosto porque não queremos nem olhar mais para tudo aquilo que fazemos e reconhecemos nossos erros e que entristece o coração de Deus. Então vamos nos ligar, errar faz parte da nossa natureza. Nós precisamos lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra aquilo que nos causa, né, dependência. Porque tudo aquilo que nos causa dependente, nos tornamos escravos disso. E nós fomos feitos livres, somos livres em Cristo Jesus. Amém, igreja? O que te faz te sentir? O que te envergonha? Sabe, se liberte disso. Peça forças a Deus. Sinta temor de Deus na sua vida. Porque Deus tem o poder de te examinar e te curar, de restaurar, de transformar a tua vida, meu irmão. Desde o momento que você crê, desde o momento que você deixe Deus trabalhar na tua vida de forma plena, abundante e absoluta. Amém? Amém, igreja? Meus queridos, estamos chegando ao fim desse sermão. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que nesse encontro com Deus, Moisés foi completamente examinado e seu coração estava ardente de amor. Seu pensamento estava em Deus, sua visão era de fé. Seu ouvido estava atento à voz do Senhor, amados. Passando a falar com Deus em oração, andando constantemente na presença de Deus, cheio do temor de Deus, deixando que Deus guiasse seus passos, guiasse sua vida, guiasse sua família, seu ministério. Amém, igreja? Venha você também ao monte de Deus, onde você terá um encontro com o Senhor, aleluia, igreja. Assim como Moisés teve esse encontro no Monte Horebe. Mesmo que você nesta noite, neste momento, se sinta fragilizado, como aquela sarça, peça a Deus que examine o teu coração, assim como está escrito lá no Salmo de número 26, versículo de número 2, que diz: examine-me, Senhor, e prova-me, e sonda-me o coração e os pensamentos. Coloca na mão de Deus para que Ele possa restaurar, te libertar, te curar, sarar as tuas feridas, te converter, para que você esteja consagrado, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Assim como o salmista diz: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os meus pensamentos. E você, eu não tenho dúvida, queridos, se assim você o fizer, você será curado. Glória Amém. a Deus. Deus quer examinar a tua vida. Deus quer te curar. Tenha plena convicção disso, que ninguém te ama mais do que o Senhor. Ninguém te ama mais do que Deus. Deus quer o melhor para a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que esta palavra tenha alcançado o teu coração. Espero que esta palavra tenha alcançado os seus propósitos. E que você possa andar, permanecer, e aqueles que estão ausentes possam retornar a esta caminhada. Firme com Jesus até que Ele volte para buscar a sua igreja, para que no presente próximo estejamos todos unidos no céu, cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que dê um final de domingo abençoado, que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, você possa ter testemunho para dar, você possa se alegrar no Senhor. Eu, graças a Deus, essa semana, Deus mais uma vez me contemplou com milagre. Mais uma vez, Deus fez o impossível acontecer na minha vida, desse humilde servo, desse homem pecador, falho, imperfeito, mas que ora, que busca, que enaltece, que crê nele. Assim como Davi errava, mas cria no Senhor. Por essa razão, o Senhor vai dizer que o coração de Davi era segundo o coração
de Deus. Amém, meu irmão? Deus me deu uma vitória. E eu falei com uma pessoa no qual eu fiz prova de Deus na frente daquela pessoa, que eu não vou citar nome. Aquela pessoa ficou me olhando sem entender. E quando Deus me deu a vitória, eu falei para ela, eu te falei que Deus ia me honrar. Que o Deus que eu sirvo é um Deus de justiça, é um Deus de verdade, é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que se comove, é um Deus que abraça, é um Deus que é justo. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, Ele me deu essa vitória. E mais uma vez, né, o ateu, o incrédulo, caiu por terra. Teve que reconhecer a autoridade de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Teve que reconhecer que o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. Porque mesmo aquela pessoa que estava ali dizia, é impossível. Mas o meu Deus provou para ela que para Ele não existe o impossível. E nem para mim, porque Ele me disse que tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor me concedeu mais uma grande vitória, dentre tantas outras que já me abençoou. E por essa razão, meu irmão, eu estou fechado com Deus por toda a eternidade. Deus é extraordinário, Deus é bom, basta que você creia. Eu tenho inúmeros milagres para contar de Deus, coisas grandes que Deus fez na minha vida. Por essa razão, meu irmão, eu não saio nunca mais da presença de Deus. Porque Deus é extraordinário. Deus é bom. Amém? Que você também possa ter essa fé, essa convicção. Que você também possa falar, olha, meu irmão, segundo a palavra de Deus, se assim Ele quiser, Ele vai me dar essa vitória. Se assim Ele quiser, Ele é Deus de justiça, e Ele vai fazer justiça na minha vida. Para que o incrédulo se curve, para que o incrédulo reconheça, para que o incrédulo aceite a existência de Deus. Para que ele seja envergonhado, para que ele possa dizer, meu irmão, realmente esse Deus existe, e para que ele sinta esse desejo de buscar o nosso Deus. Que é através do testemunho que as almas são alcançadas, é através da vitória, dos milagres, que as almas são alcançadas, são convertidas. Porque tem pessoas que o coração é duro, é um coração de carne, acreditam só nas coisas óbvias, só na lógica, no racional. Eu acabei de dizer aqui que eu não vivo por vista, mas eu vivo pela fé. E para a honra e glória do meu Senhor, que está na glória no céu, Ele é perfeito. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, possa te dar um final de domingo abençoado e uma semana repleta de bênçãos. Tem milagres que a gente não consegue contar diante das câmeras, porque é algo, às vezes, muito sensível e a gente tem que ser prudente. Mas para aquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu sou um homem que eu não vivo na mentira, vivo na verdade. Não sou perfeito, mas vivo na verdade. E se eu disse aqui nesta noite que Deus me abençoou, meu irmão, pode ter certeza absoluta que Deus me abençoou. Amém. Que Deus é fiel. Amém, meu irmão? O milagre aconteceu. O milagre só acontece na vida daqueles que creem que é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção apostólica nesta noite. Erga suas mãos para os céus e que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. E que o Senhor te abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui presentes. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.